E aí, Matheus aqui, e hoje trazendo a descendência de Deus. Então, hoje vamos falar da descendência de Deus na Terra. Tudo começou com Adão e Eva, segundo a Bíblia, né? Não é segundo minha opinião ou nada. Segundo a Bíblia, tudo começou com Adão e Eva. Então Deus criou o mundo, Adão e Eva tiveram filhos, dois deles foram Caim e Abel, e Caim matou Abel. Então desde o início já deu errado, assim, pode-se dizer, né? Porque Deus acabou de criar o mundo, tudo perfeito, maravilhoso, natureza. Aí cria o homem, cria a mulher, a primeira geração de filhos, já um mata o outro. E não foi uma briguinha qualquer, né? Um matou o outro. Então meio que deu errado, né? Nisso, Deus poderia simplesmente ter acabado por aí, né? Nossa, eu criei o mundo e tal, criei a humanidade, só que deu errado. Então vou parar por aqui. Por que Deus não parou por aqui? Por que ele não destruiu tudo e começou de novo? Na verdade, mais ou menos ele fez isso. Porque teve o dilúvio, né? Um pouco depois disso, teve algumas gerações e tal, teve o dilúvio. Depois de Adão e Eva, Caim e Abel, Deus deve ter olhado e falado, putz, e agora? Aí um anjo chegou, sempre tem um anjo que aconselha Deus ali nas coisas. Aí chegou um anjo e falou, não, deixa um pouco pra ver, né? Deixa mais gerações e tal, pra ver se não melhora. Aí Deus, beleza. Aí deixou algumas gerações e tal, mas não melhorou, pelo jeito. Aí Deus falou, não, vou fazer o dilúvio então, pra acabar com tudo e começar de novo. Porque a primeira versão não deu certo. Então vou acabar com tudo e começar de novo. Aí o anjo lá, que sempre tá lá, né, aconselhando, falou... Pô, mas você vai acabar com todo mundo, todos os humanos da Terra? Deus falou, tá dando tudo errado. Aí o anjo falou, não, mas tem algumas pessoas que dão certo. Por exemplo, tem Noé. Aí Deus foi lá dar uma olhada, realmente Noé era um cara bom e tal. Aí Deus pensou, não, então eu vou acabar com todo mundo da Terra e deixar só Noé. Será que não tem mais ninguém bom assim na Terra? Aí o anjo procurou na Terra, não achou mais ninguém. O único que sobrava mesmo era Noé e a família dele. Aí beleza, rolou o lance do dilúvio e tal, acabou com tudo e restou só Noé e a família dele. Então praticamente o mundo, a descendência do mundo veio daí, né? Veio da geração de Noé, segundo a Bíblia, né? Aí de novo, né? Deus tá lá vendo, será que dessa vez vai dar certo? Será que a geração de Noé vão aparecer pessoas boas e tal? O anjo falou, não, deixa. Aí Deus foi lá ver, né? O que estava acontecendo. Então, será que deu certo? Será que tem algumas pessoas boas? E realmente ele achou. O anjo falou, ó lá, já tá aparecendo pessoas boas. Olha aquele ali chamado Abraão. Abraão é importante. A nossa geração praticamente, segundo a Bíblia, veio dos três patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Então esses três aí são bem importantes para a nossa geração nova, assim. Que é Abraão, Isaac e Jacó. Então o primeiro da geração que veio, depois de Noé, o primeiro da geração de Noé que agradou a Deus e aos anjos, foi Abraão. Então o anjo chegou para Deus e falou, ó lá, Deus, tem o Abraão lá, ele é bom e tal. É uma pessoa boa da nova geração, né, que veio da geração de Noé. Aí Deus foi lá e visitou Abraão. E realmente ele gostou de Abraão e pensou, nossa, está na hora de fazer então uma aliança com a humanidade. Eu vou fazer uma aliança a partir de Abraão. A partir de Abraão eu vou trazer a minha descendência para a terra. Então foi aí que Deus começou a sua aliança com a humanidade. Então depois de Abraão veio Isaac, que é o filho de Abraão, que também foi visitado por Deus, seguiu todos aqueles preceitos ali que, segundo a Bíblia, foram indicados pelo próprio Deus. O próprio Deus chegou e começou a conversar com eles, falando o que era bom, o que era ruim. Então Abraão passou isso para o filho dele, Isaac. Tudo vindo, segundo a Bíblia, de Deus. E Isaac teve o filho Jacó. Então foi Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, Deus chegou para ele, da mesma maneira que chegava para Abraão, chegava para Isaac, chegou para Jacó e falou, a partir de hoje você vai se chamar Israel. Então por isso que tem o país hoje em dia chamado Israel, que veio de Jacó, que Jacó é Israel. E a partir de Israel que surgiram as 12 tribos de Judá. Aí que começa a história de Jesus. Da onde saltou de Abraão, Isaac e Jacó para Jesus? Foi aí que entra o rei Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Naquela época até hoje, né? O pastor de ovelhas é uma das pessoas mais mansas, mais calmas que tem, não fazia mal pra ninguém, não conseguia matar uma formiga. Aí Deus pensou, não, eu vou trazer o meu próprio filho pra terra, só que para isso eu não quero que ele seja eu já não quero que ele nasça em berço de ouro. Isaac já nasceu de filho de Abraão, ele já era afortunado, pode-se dizer assim. Jacó, que é Israel, a mesma coisa. Então Deus pensou, não, eu quero que o meu filho venha do nada, exatamente do nada. Não seja ninguém e torne-se rei a partir do nada.
Então ele escolheu Davi para começar isso. Então Davi era o pastor de ovelhas, e a história de Davi começa com Golias, que ele derrota Golias sem ter nenhuma lógica, e a partir daí o povo vê nele um rei novo. Isso é totalmente impensável. Nessa época é totalmente impensável. Naquela época, então, imagina alguém que não é filho do rei se tornar rei. Então o rei Davi se tornou rei a partir do nada, a partir da graça divina, segundo a Bíblia, e começou um reinado do cristianismo, pode-se dizer assim. E o rei Davi, ele foi de um extremo a outro. Ele era um pastor de ovelhas totalmente calmo e tranquilo, e foi até o rei mais sanguinário que passou pela Igreja Católica. Ele praticamente destruiu os inimigos, à base da espada mesmo. Aí foi que Deus teve a ideia de construir a casa dele na terra. O que é a casa dele na terra? É os santuários que a gente tem hoje, as igrejas, essas coisas. Mas a primeira casa de Deus na terra, considerada pela Igreja Católica, é o Templo de Salomão. Deus teve a ideia de construir a casa dele na terra. E assim todos dizem, segundo a Bíblia novamente, que o projeto do templo, desse primeiro templo que Davi iria construir, foi o próprio Deus que deu para Davi. Então Deus falou, ó, tá aqui o projeto arquitetônico prontinho, esse vai ser o formato da casa de Deus na terra. Então o rei Davi recebeu esse projeto, só que Deus não permitiu ele construir esse templo. Por quê? Porque ele tinha matado muito. No reinado do rei Davi tinha havido muito sangue. Então Deus não permitiu. Deus falou, você vai ter um filho, e o seu filho que vai construir esse templo. Porque o seu filho vai ser um reinado de paz, não vai ser um reinado de sangue igual o seu. Igual o do rei Davi foi. Aí nasceu o filho de Davi, que é o rei Salomão, todo mundo conhece, o rei Salomão, o templo de Salomão. O templo de Salomão é exatamente esse templo que Deus deu o projeto para Davi. E quem construiu foi o rei Salomão, o filho de Davi. Então, depois da nova linhagem, vem Davi, Salomão, que é o filho do rei Davi. E ele construiu o templo de Salomão. O templo de Salomão era tão sagrado assim na época, que tiveram que construir, né? Colocar pedra e tal. E não podia fazer nenhum barulho. Se tivesse que bater alguma coisa, martelar, fazia longe dali e já trazia a peça pronta para montar no templo. Foi construído totalmente no silêncio o templo de Salomão. Então a história do templo já é bem interessante só por si só, que ela começa no rei Davi e termina no rei Salomão, que é onde que é construído. Aí ele constrói realmente então a primeira casa de Deus. Então aquele modelo do templo de Salomão é o modelo que a gente vê em todas as igrejas do mundo, que é aquele formato característico. Aí depois do rei Salomão é que veio Jesus. Aí sim, veio o rei Jesus. O rei Jesus, né? E aí Deus repete a história de Davi. Não, o meu filho tem que vir do nada para se tornar rei com tudo. Então, por isso que a história de Jesus é daquela maneira. Jesus vem do nada, quando ele nasceu, Maria e José não tinham nem aonde nascer, no caso, né? Jesus não tinha nem aonde nascer. E Jesus, do nada, ele se tornou tudo. A verdade é essa. Na época que Jesus viveu, ele visitou o templo de Salomão. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus chega quebrando tudo, metendo o pé lá nas barracas, no templo, que ele fala que lá não é lugar de comércio, é lugar de oração. Inclusive é uma ótima passagem para a gente ver realmente quem é Jesus, que Jesus é um homem de palavra forte. Jesus é um homem principalmente de palavra forte. Ele chega no templo, tá todo mundo fazendo comércio, ele chega quebrando tudo. Ele não chega calmamente falando, oh, por favor, não vamos fazer comércio aqui, a gente tem que orar. Não, ele chega quebrando, literalmente quebrando tudo. E é exatamente no templo de Salomão, o templo que foi construído por Salomão, que era, no caso, a casa de Deus. Então houve um momento na história da humanidade que, se a Bíblia tiver certo, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, estava na terra, na casa de Deus que foi construída por Salomão. Inclusive ele foi lá para colocar ordem na casa. E assim a gente chega de Abraão, Isaac, Jacó, rei Davi, Salomão, para Jesus, que essa é a descendência de Deus na terra. É isso aí.